Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 razões do porquê a gente não indica borrifar água nos gatos. Nos dias de hoje, qualquer informação que a gente queira ou que a gente necessite está ao nosso alcance. Isso é muito bom, é muito positivo. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas na minha época de adolescente, na minha época de escola, talvez se você tiver aí a mesma idade que eu, você vai lembrar disso. Quando a gente precisava fazer uma pesquisa, a gente recorria aos livros, às vezes na nossa escola. Muita gente tinha enciclopédia em casa, Barça e outras. E aí a gente procurava lá o que o professor pedia, fazia a transcrição. Teve uma época que a gente podia xerocar livro, depois já não podia mais. Às vezes a gente utilizava as bibliotecas públicas do nosso bairro, procurava tudo lá, passava a tarde na biblioteca, copiava tudo que a gente precisava e aprendia, achava informações, fazia os nossos trabalhos. Hoje em dia é muito mais fácil. Na verdade, no finalzinho ali da minha época escolar, a internet já apareceu, aí já começou a facilitar um pouquinho mais. Tudo que a gente quer saber, a gente procura num site de busca. Eu acho isso muito bom. Olha a quantidade de informações que a gente passa para vocês no nosso canal pela internet, tudo na forma digital, online. Isso é bacana. Só que é importante a gente ter parcimônia quando a gente procura alguma coisa. Tem muita informação errada por aí, muita fake news. Algumas coisas são óbvias da gente olhar e falar, nossa, isso aqui não tem nada a ver, é mentira. Outras nem tanto. Às vezes a gente acha um site ou um texto que parece que foi escrito realmente por um especialista naquele assunto, tá todo direitinho, não tem erro de português, com muita informação ali dentro. E a gente acha que fez a busca no local ideal. Então a gente precisa realmente tomar cuidado. E por que eu tô falando tudo isso? Quando o tutor de gato ou de um outro animal, de uma outra espécie, quando ele tem alguma dúvida, o que ele vai fazer em primeiro lugar? Vai ligar para um veterinário ou vai levar o bichinho na clínica, falar com alguém? Vai deixar mensagem no nosso canal para a gente ajudar vocês com algum problema? Não. A primeira coisa que esse tutor vai fazer é colocar a dúvida dele num site de busca da internet. Fala a verdade, se não é assim. A gente faz isso, eu também faço. Quando eu quero saber alguma coisa, não lembro de alguma informação, eu vou lá no site de busca, depois eu começo a direcionar essa minha pesquisa, procuro outras fontes seguras também para confirmar. Mas é normal a gente fazer a perguntinha lá na internet. E tudo bem. Só que a gente precisa realmente tomar cuidado com as informações que a gente encontra. Quando o tutor do gato tem uma dúvida, o gatinho está com algum comportamento que ele não gosta e que ele quer corrigir, ele coloca lá no site como eu educo o meu gato ou como eu corrijo o meu gato, como é que eu faço para o meu gato não subir mais na mesa da cozinha. E aí, várias fontes vão dizer para ele dicas de como fazer isso. E uma dessas dicas é utilizar um borrifador com água. Jogar o spray de água no seu gato quando ele estiver fazendo aquilo que você não quer. Tem gente que já deixa o borrifador pronto ali. Às vezes, cada cômodo da casa tem um borrifador. Porque quando ele percebe que o gato está fazendo alguma coisa, ele vai lá e na cara do gato. Isso não é indicado. Por mais que vocês encontrem essa indicação em várias fontes, nós não utilizamos borrifador de água. E eu vou falar para vocês 3 razões principais do porquê não fazer isso. Primeiro ponto, a questão do estresse. Imagina você, tá tranquilo, entrou ali num lugar sossegado, de repente você encostou em alguma coisa que uma outra pessoa não queria que você encostasse e ela vai e borrifa água na sua cara. Do nada, de repente, assim, você não está esperando, você leva um jato de água. Isso assusta.
isso é estressante e faz com que o gato comece a ficar naquela angústia. Ele já espera algo ruim quando ele faz determinada coisa. Isso por si só já contraindica. Da mesma forma que a gente não deve pensar em ensinar um filho nosso por medo, por chantagem de uma forma negativa, assustando essa criança, a gente não tem que fazer isso para o nosso gato, nem para o nosso cão, para o nosso rato, para ninguém. Não é com medo, não é no susto que a gente educa. Então, todo esse estresse, que essa situação que parece boba, você fala, nossa, Carol, que exagero, é só uma borrifadinha de água. Ele vai assustar e vai sair dali, mas vai ficar tudo bem. Imagina quantas vezes você vai fazer isso, quantos sprays o seu gato vai levar, e para ele isso é péssimo. Gatos não gostam, alguns não gostam desse contato com água dessa forma, e a própria situação de ele estar tranquilo e levar uma borrifada. Isso é estressante. Repetidamente, essa situação pode fazer com que o seu gato manifeste outros problemas. Às vezes, problemas mais sérios que depois a gente não vai conseguir tratar com tanta facilidade. Estresse para o gato faz mal. A gente tem vídeo no canal a respeito disso. Situações estressantes podem trazer modificações tanto de comportamento e até clínicas para esse gato. Tem gato que fica doente por conta de sofrer estresse de uma forma repetida. Então, esse borrifador aí é um fator estressante para o seu gato e isso pode refletir de uma forma negativa e ainda pior depois que você continuar usando isso aí por um tempo. O segundo ponto que é extremamente importante. Você vai borrifar água no gato quando ele faz alguma coisa que você não quer. Só que o gato não vai conseguir associar o que ele está fazendo, aquela ação, à punição. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. O gatinho subiu na pia, que é algo que você não queira. Ele sobe na pia, você pega o borrifador, joga água nele, ele sai correndo. Ele não consegue associar que ela tá borrifando água em mim porque eu subi na pia. A associação que ele vai fazer é: se eu subir na pia quando essa pessoa que borrifa água em mim estiver por perto, eu vou ter essa recepção ruim, esse estímulo ruim. O gato vai associar essa punição, esse algo ruim, à pessoa e não aquilo que a gente quer corrigir. Então, enquanto você estiver por perto, ou a pessoa que faça esse tipo de correção nele estiver por perto, ele não vai fazer. Ele não vai subir na mesa, não vai subir na pia, não vai arranhar o sofá, porque você está sentado no sofá com o borrifador do seu lado. Ele não vai arranhar aquele lugar que ele sabe que você vai brigar com ele se ele fizer. Mas quando você não estiver, o borrifador pode até estar lá, mas você não vai estar. Ele vai manifestar o comportamento, porque ele não consegue fazer essa associação. E pior, ele vai começar a ficar com medo, a ficar reativo com relação a esta pessoa. Ele vai fazer uma associação ruim com a presença dessa pessoa. Lá no futuro você também pode ter outros problemas com relação a isso. E você não está conseguindo o objetivo que você quer. Você não vai conseguir ensinar o gato, não vai corrigir o gato fazendo isso, porque justamente ele não vai conseguir associar. Então não funciona. É um método que não vai te trazer aquilo que você precisa. Se não funciona, para que você vai utilizar? E além de tudo, você está punindo, você está brigando, está causando estresse para o seu animal. Se vocês acompanham o nosso canal e já viram os vídeos que a gente fala de transtornos de comportamento, transtornos diferentes, problemas diferentes, a gente sempre bate na tecla de não punir. A gente não pode brigar por conta daquele comportamento. A gente precisa entender o que está acontecendo, avaliar a situação, o ambiente e tentar achar o quê? A causa. Por que é que o meu gato está exibindo aquele determinado comportamento? A gente precisa agir na causa de base e não só tentar punir
aquilo que ele está fazendo. Então, por conta disso, se já não é eficaz, você vai abolir o borrifador da sua vida. E daí vem então a terceira razão do porquê o borrifador não deve ser utilizado, porque ele não é eficaz. Justamente por conta da gente não estar corrigindo a causa de base desse problema. Eu vou dar um exemplo. Mudou a rotina da casa, alguma pessoa saiu ou chegou alguém em casa, você mudou de ambiente ou trocou móveis, enfim, alterou alguma coisa que era normal na rotina do seu gatinho. Depois dessa alteração, você percebeu o seu gato fazendo xixi fora da caixa de areia. Ele continua usando a caixa, o volume do xixi normal, a quantidade de vezes que ele vai ali, tudo normal. Só que além dele usar a caixa, ele começou a fazer pequenos xixizinhos em outros locais da sua casa. Ele está marcando. Aí o que a gente faz? Vai lá na internet e pesquisa. Como ensinar o gato a não fazer xixi pela casa, não fazer xixi fora do lugar. Aí, quando você pega o gato fazendo xixi, borrifa água nele. E você começa a fazer isso. Vai deixar o borrifador em todos os cômodos, porque você não sabe onde ele vai fazer xixi. Pegou ele fazendo xixi, borrifa água. Pode até ser que ele pare de fazer o xixi, porque ele está associando com essa punição. Quando eu faço xixi, vem o spray de água. Isso é ruim para mim, é estressante, eu não gosto. Vou parar de fazer o xixi porque eu não gosto disso. Só que, por que ele está fazendo xixi? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter sempre. Ele não fazia isso antes. O que será que aconteceu para que agora ele esteja manifestando esse comportamento? Você mudou a rotina, você mudou de casa, chegou um gato novo. Tem uma motivação forte ali, tem uma causa de base para o seu gatinho estar manifestando esse comportamento. Quando a gente entende isso, a gente conserta. Mas eu mudei, Carol, como eu vou fazer? Não dá mais para voltar atrás. A gente tem como ir adaptando esse gato e mexendo com essa rotina, com essa casa, deixando isso mais confortável para ele, para eliminar o comportamento. Mas a gente tem que trazer conforto para o felino. Então, nós temos que mexer nessa causa de base. Você começou a borrifar água nele, mas não mudou ali a motivação. Tá bom, ele parou de fazer o xixi. É isso que importa. Eu queria que ele parasse de fazer o xixi. Só que ele continua estressado, ele continua desconfortável. E agora ele não pode fazer o xixi, porque além de tudo, ele leva uma borrifada de água na cara. Como ele ainda não está se sentindo bem, ele vai trocar o comportamento. Aí ele vai começar, por exemplo, a arranhar algum lugar que ele não arranhava. Ele está demonstrando que ele não está bem. E aí você vai e pune ele porque ele fez o xixi. Ele vai manifestar de outro jeito. Ele só vai trocar a forma de manifestar aquele desconforto, aquele sentimento de que ele não está legal, porque a causa de base não foi corrigida. Então não adianta a gente usar o borrifador de água. Outra coisa que é importante é com relação a esse comportamento indesejado. Para quem que é indesejado? Para o tutor, para o gato, para todo mundo. O que é esse comportamento? Muitas vezes esses problemas vêm porque a gente não quer que o gato suba, por exemplo. A gente não quer que o gato arranhe, a gente não quer que o gato vocalize. Só que nós não nos damos conta de que tudo isso é natural do felino. Ele precisa fazer. Não adianta você querer ter um animal com bem-estar se você não permite que ele manifeste tudo aquilo que é natural dele. Nós temos que saber o que é o imprescindível para o gato e ele tem que ter o direito de fazer tudo isso. Só que a gente pode fazer troca. Subir é imprescindível? Sim. Felinos gostam e precisam interagir com o ambiente vertical. Mas eu não quero que ele suba na pia. Tudo bem, só que ele tem que ter um local para subir. E aí sim a gente vai ensinar o nosso gato. Aqui pode, aqui não pode. Sobre isso a gente já fez vídeo. Como é que você ensina o gato dessa forma? Onde ele pode subir, onde ele pode arranhar e onde ele não deve fazer.
mas nunca com punição. É importante, então, desde sempre, né, a partir de agora, na verdade, você observar isso. Qual é a motivação daquele comportamento? Putz, não tá legal, Carol, eu quero corrigir, eu não quero que continue assim porque tá me incomodando. Tudo bem, mas como é que a gente vai trabalhar esse gatinho e o que a gente vai oferecer em troca para que ele não tenha esse comportamento indesejado? A gente tem que entender muito bem. Será que esse comportamento ruim é um problema? Né? Ele está com uma instabilidade comportamental, está com alguma doença comportamental? A gente tem que avaliar tudo isso e tratar conforme a necessidade. Procura a gente, peça a nossa ajuda para que a gente interprete isso e corrija. Mas essa é uma outra razão do porquê o borrifador não vai funcionar. Olha só, eu tô com um problema, coloca uma situação para você. A gente tem que ter empatia com os nossos animais. Então imagina você tá com um problema, algo psicológico, tá te incomodando, tá te fazendo mal, aí você tenta falar com uma pessoa que você confia e a pessoa não te escuta. Ai, para, isso é frescura, ai, que exagero. Você continua com aquele sentimento, você tá mostrando que não tá legal, só que você não tem alguém que escute você e que te ajude a melhorar tudo isso. Não adianta. O borrifador vai ser só paliativo. E olha o quanto isso pode piorar. Uma pessoa que talvez esteja passando por uma dificuldade, não tem ajuda, não tem alguém que escute ela para mudar, ela pode ter um problema muito mais grave. Isso acontece com o gato também. Então, o que eu queria passar para vocês nesse vídeo? Não utilizar o borrifador. Ele não vai funcionar para aquele ponto específico que você quer corrigir, justamente porque o seu gatinho não vai conseguir associar aquilo que ele tem que mudar. Ele só vai se sentir estressado, acuado, com medo de quem borrifa, sem entender o porquê que isso está acontecendo. E aí ele pode simplesmente mudar o foco. Não faz mais aquilo que a pessoa está punindo ele para não fazer, mas ele vai ter um outro comportamento e o desconforto dele, a insegurança dele continua. E aí isso pode se agravar muito mais. A gente pode ter um animal que vai começar a desenvolver transtornos de ansiedade, de compulsão, animais com depressão. Aí são problemas mais sérios que a gente vai ter mais dificuldade aí para tratar. A gente trata? Sim, mas a gente não tem que chegar nesse ponto e a gente não precisa piorar o problema. Esqueça o borrifador, tira ele da sua vida, tira da sua casa. Borrifador você usa só para plantinha e só. Para gato não, para cachorro não funciona. E se você tiver qualquer dúvida, escreve pra gente. Se você passou por uma situação assim ou não sabe como lidar com algum problema, deixa aí nos comentários do vídeo que a gente fala com vocês. Compartilhe essas informações com todo mundo que gosta de gato, que tem gato e que passa por isso na rotina. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @VetCarolCats. Muito obrigada por assistir e até a próxima!